Fala, produtivos! Aqui é o Marcos e hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta, na verdade, uma categoria de ferramentas que existe no mercado, né? Existem dois tipos de aplicativos, softwares no mercado. Um que a gente chama de horizontal, que ele é uma tela em branco, que é possível você construir praticamente de um tudo dependendo da tua criatividade dentro dessas ferramentas. Então, nessa categoria de ferramentas, o Trello, o Monday, o Asana, o Notion, o Evernote, são ferramentas horizontais, ou seja, as ferramentas que têm uma estrutura, uma engrenagem central, e a partir dessa engrenagem você consegue construir fluxos de trabalho, roteiros, métodos ali dentro dessa ferramenta. E existem as ferramentas verticais, que são softwares especializados para uma determinada função. Então, por exemplo, um software de restaurante, ele já vem com uma trilha de processos e operações desenhadas para que o dono do restaurante otimize a maior parte do seu processo, ele consiga otimizar e diminuir o retrabalho das suas operações, das suas transações ali administrativas, financeiras, de gestão de estoque e tudo mais, tá bom? Então, o que nós vamos falar hoje é desse outro tipo de software que é um software horizontal que permite coisas em branco. E dentro dessa categoria, eu vou trazer aqui uma que está sendo bem utilizada, que é as que emulam um modelo, uma metodologia de Kanban. O que são os Kanbans? O Kanban é uma tecnologia, vamos dizer assim, ou uma metodologia criada para gestão industrial. Ela foi criada inicialmente para gestão industrial, para controlar processos de produtivos, né? Então, para eu poder saber de forma visual, olhando para um mapa que ficaria uma lousa na minha frente, no modelo de Kanban, que são colunas, visualmente eu saber cada ordem de produção minha em que fase do processo ela está. Vamos supor que seja um processo de confecção, então eu posso estar na fase do corte, na fase da costura, na fase da lavagem, na fase do bordado. Então, em que etapa aquela minha ordem de produção estaria dentro desse modelo Kanban de produção, tá? E o gerente de produção, por conta disso, ele conseguiria manipular isso de forma muito prática e agilizar muito o processo, tá? Depois veio modernizações desses modelos. Hoje a gente tem o Scrum, que é uma metodologia também que usa o Kanban, que é bem interessante, que separa qualquer projeto em sprints de períodos curtos, que o próprio comitê decide ali qual vai ser o período daquele, daquele sprint, né, que é um período de tempo para a execução de determinadas tarefas dentro de um determinado projeto, tá? Esse foi o pessoal da programação que inventou, tá bom? O pessoal da Software House que desenvolveram essa metodologia e funciona muito bem para projetos caóticos, né? Projetos que, apesar de ter começo, meio e fim, ele não tem um cronograma muito bem delineado, tá bom? Então, essa ferramenta ela serve para isso, mas ela serve também para coisas muito mais básicas e mais simples, que é como eu vou ensinar agora para vocês, e eu tenho certeza que vocês já utilizando esse modelo, isso já vai trazer para vocês um resultado extraordinário aí em vários processos. Hoje eu vou mostrar a ferramenta para vocês, uma delas, porque senão eu gastaria muito tempo mostrando todas. Vou falar quais são as similares e vocês podem pesquisar aí no YouTube instruções sobre cada uma delas, vocês vão aprender a mexer, tá? Mais ou menos elas seguem a mesma linha de raciocínio, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com a ferramenta, aqui a ferramenta. Então aqui, ó, ela já tem, eu estou até numa página aqui que já tem uma estrutura de colunas aqui, que nesse caso é do nosso grupo Você Produtivo, e que tem as tarefas separadas por dia da semana. Então todo dia eu dou instrução, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então eu vou jogando aqui é, as atividades que eu preciso ir fazendo em cada um desses dias da semana, tá? Então esse é o modelo. Amanhã eu vou fazer desde o zero uma instrução para vocês
utilizando bem o método, vou dar uns 2, 3 exemplos. Hoje o meu objetivo é só falar da ferramenta mesmo e mostrar um princípio básico assim dela, tá? Que é criar, por exemplo, uma gestão de tarefas dentro dessa ferramenta. Como que seria uma gestão de tarefa e já podem ver o quanto que isso seria útil na vida de vocês. Então eu vou adicionar um fluxo aqui, ó. Eu vou adicionar uma categoria que eu vou chamar de gestão de tarefas, por exemplo. Tá? Criei uma categoria. Isso aqui é só o modelo do sistema, tá? Poderia ser vários outros jeitos de ser feito. E vou adicionar um fluxo em branco. Tem fluxo modelo também. Vou clicar aqui só para vocês verem ó, a quantidade de tipos de templates, ou seja, modelos prontos que vocês já podem copiar. Então tem um Kanban em português, que é uma metodologia em português, porque está no idioma em português, tem o Kanban em inglês aqui. Fluxo, workflow de produção de mídia social, manutenção de escritório, organização de documentos, modelo de compras, o sprint que eu falei relacionado ao Scrum, um fluxo de contas a pagar, um fluxo de gestão de pessoas. Então eu posso utilizar qualquer um desses templates aqui para trazer já meio que pronto esse fluxo para vocês só ir utilizando, no caso, tá? Mas eu vou adicionar um fluxo em branco aqui para vocês verem como é que funciona. Esse fluxo eu vou chamar também de gestão de tarefa, ou task list, vou chamar task list aqui. E vou colocar na categoria gestão de tarefas aqui. Pronto, adiciona. Só coloquei um nome em inglês aqui para diferenciar a categoria do fluxo, tá? E aí, ó, ele funciona assim. Eu crio primeiro as colunas, vamos dizer assim que eu tenho uma coluna esta semana, que eu vou fazer esta semana, tarefas que eu vou fazer essa semana, por exemplo, tarefas que está em andamento e tarefas concluídas ou feitas. Então, ó, primeira coisa que eu faço é isso, criar uma estrutura. No caso dessa ferramenta Yumincy, ela traz já uma coluna pré-fixada que é a backlog, que é uma caixa de entrada. E aqui é legal saber que essa caixa de entrada ela pode ter entradas manuais ou ela pode ser capturada a partir de um formulário, tá? Então, por exemplo, se eu tenho tarefas, por exemplo, que o meu cliente vai gerar essa tarefa para mim, por exemplo, como se fosse um ticket de um atendimento, eu posso criar um formuláriozinho aqui dentro dessa ferramenta, disponibilizar isso no meu site para as pessoas criarem ali uma solicitação de tarefas, e aí quando o seu cliente cadastrar lá uma demanda, ele já cai automaticamente aqui dentro do fluxo e você vai conseguir movimentar isso dentro do fluxo, tá? Então vamos supor que esse TextLink seja alguma coisa assim, vou colocar aqui, ó, fazer uma proposta comercial para, sei lá, a Yumincy, que é a ferramenta que eu estou utilizando. Vamos dizer que seja isso, tá? Vamos pegar uma outra tarefa que é criar um vídeo de treinamento para meus clientes, por exemplo. Vou pegar uma outra tarefa, sei lá, ler e-mails. Ler e-mails. E pronto, tá? Então, aqui eu crio as tarefas, elas vão entrando aqui tudo no backlog. E aí imagina que eu descarrego tudo que eu tenho na minha cabeça, eu descarrego aqui para essas tarefas, para esse checklist aqui. E aí aquilo que eu quero movimentar para executar essa semana, eu vou arrastando para cá. Isso eu vou fazer essa semana, isso eu vou fazer essa semana. O resto eu vou deixando aqui no backlog, na caixa de entrada. A partir do momento que eu começo a fazer, eu jogo elas para em andamento. E quando eu concluo, eu jogo aqui em feito. Olha que praticidade para eu poder fazer a gestão. E eu posso fazer essa gestão dessas tarefas, tanto para as minhas pessoais, como da equipe como um todo. Então, isso já facilita muito a vida. Então,
Essa é a ferramenta que eu queria dar a dica aqui para vocês, é a Yumice. Eu vou deixar o link dela aqui para vocês também poderem utilizar. Ela tem uma versão gratuita, mas amanhã eu vou dar uma aula completa, usando 2 ou 3 exemplos de fluxo que eu utilizo. E isso aqui é só o básico do básico de como você pode usar essa ferramenta. Tem muito mais coisas que vocês podem usufruir de automação e de marcações e de gestão dos projetos de acordo com o interesse de vocês, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Uma caixa de entrada, eu jogo para aquilo que eu vou fazer nessa semana para cá, em andamento para cá, e depois que eu terminei, eu jogo em feito aqui, beleza? Finalizou, acabou o processo. Quando termina um período grande, eu posso arquivar isso aqui dentro desse finalizado, que também é uma coluna padrão dentro do sistema, ela já vem em todos os workflows, ela vem esse finalizado, que eu jogo para cá quando eu não vou mais precisar utilizar, ler e-mail, não vou mais utilizar, eu jogo para cá e eu finalizo esse card aqui dentro, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado. E amanhã, então, para quem tiver interesse em conhecer com mais profundidade, amanhã eu vou fazer uma aula demonstrando pelo menos 3 exemplos de fluxo que vocês podem utilizar aí no dia a dia de vocês, beleza? Obrigado e até a próxima. Bora ser produtivo. E valeu!